Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar aí do lançamento do ROG Xbox Ally e Ally X. Vamos falar de Netflix e Spotify dando espaço, dando atenção para podcasts e também uma polêmica envolvendo a Kéfera. Ela fala sobre superexposição aí no conteúdo recente dela e a gente vai usar como desculpa esse acontecimento da Kéfera para falar de algo num âmbito um pouco maior aí sobre fama, exposição e por aí vai. Esse aqui é um episódio que, vocês sabem, é produzido em parceria com a Nuvem tá sempre aqui no The Byte. A gente tem um cupom por lá que é The Byte, para você conseguir 10% de desconto em vários games de PC, incluindo aí BioShock, Metaphor Refantasio, Death Stranding Director's Cut e por aí vai. Link na descrição, QR Code na tela e bora pro episódio. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Vamos começar falando de portáteis, mais especificamente do novo portátil de Xbox em parceria com a Asus, o ROG, Xbox Ally e também o Xbox Ally X, já que são duas ofertas aí de preços diferentes, de potências diferentes e por aí vai, e também de opiniões diferentes a respeito desses portáteis. Isso por quê? Porque ao mesmo tempo que alguns canais, sites, estão falando muito bem, inclusive a IGN gringa deu nota 9 para esse portátil, numa review recente que ela fez, tem gente também dizendo que a coisa não é tão bacana assim, já que apesar de ser um Xbox, ou pelo menos se vender como um Xbox portátil, mas o The Verge tem dito na sua review que esse portátil não passa de mais um PC portátil com um preço altamente salgado na sua versão mais potente. Edu, quais são as suas impressões gerais aí sobre esse lançamento do Xbox Ally portátil, o ROG Xbox Ally e o ROG Xbox Ally X? Uma grande decepção. Eu já mencionei aqui no The Byte que a minha expectativa de um Xbox portátil é que fosse um Xbox portátil. Um Xbox onde eu pudesse jogar meus jogos de Xbox, mas portátil. E não é o que é o ROG Ally X, né? Isso aí é um PC portátil, ele é baseado em Windows. Beleza, ele tem uma ênfase em games, mas não é como se você pudesse pegar o portátil e jogar qualquer jogo de Xbox que você tenha comprado em mídia digital nele. Tem que ser uma mídia digital com compatibilidade, né? O crossplay ali, o... Xbox Play Anywhere. Exato, obrigado. Eu não sabia. Eu sei o termo e não lembrava. Esse Play Anywhere, que tipo... não é boa parte da biblioteca de jogos que eu tenho no meu Xbox. Se fosse o Xbox portátil, eu com certeza tinha comprado qualquer que fosse o preço, porque pra mim fazia muito sentido. Mas tendo o Steam Deck, já tendo o Switch 2... eu não preciso de mais um portátil desses, né? O Steam Deck, pra mim, é o meu PC portátil já, sabe? E no preço que tá, então, eu nem arrisquei de comprar pra fazer unboxing. Tipo, pra quê, sabe? Eu já não tô tão interessado no produto. E ele custando tão caro quanto tá, não faria sentido pra mim a compra. Deixando claro que a versão mais barata do ROG Xbox Ally tá saindo por $500 e a versão mais cara tá saindo por $1.000. Só que aí, muita gente tem dito, inclusive nas reviews, que essa versão mais barata, ela é muito enganosa, no sentido de que não vale a pena. Ela é tão potente quanto um Steam Deck, um pouquinho mais, tem algumas vantagens, a tela tem uma resolução maior do que a do Steam Deck base, como o Edu mesmo falou, dá pra você rodar os jogos de outras bibliotecas além da biblioteca da própria Steam, já que o Steam Deck é travado ali na biblioteca da Steam e tudo, mas muita gente mesmo tem dito que nas reviews que é muito melhor você comprar um Steam Deck do que comprar esse Xbox Ally mais barato. Em contrapartida, o Xbox Ally X aparentemente realmente é muito potente, tem aí uma qualidade muito grande porque tem um chip de processamento melhor, mas o preço também é muito maior, né? Beirando aí a casa dos $1.000, sem nem comentar ainda sobre o preço no Brasil, né, Vandep? Isso que eu ia comentar. Pro Edu ficou caro, imagina pra nós aqui então, né? Porque, cara, você ficou repetindo os nomes aí desses portáteis aqui, mas desculpa, eu não vou fazer Xbox, Ally, ROG, X, sei lá, o portátil do Xbox aqui, os dois modelos, o mais simples tá por R$9.500 e o mais, né, avançado, que nem você disse, que tá $1.000 nos Estados Unidos, tá R$14.000 e trocados, vamos dizer assim. Não é preço oficial isso, né? É revenda Mercado Cinza. Isso. Mas, de qualquer forma, se você quiser adquirir algum no Brasil no momento, é isso. Eu acho que sai mais barato tirar o visto americano ou o canadense, que aqui é bem melhor que os Estados Unidos. Não, mas estava fazendo esse cálculo, eu ia falar isso. Não é? É mais barato. Eu acho que o cara calculou, tem passagem para Miami, R$3.000. Mas não sei se alguém vai fazer isso, né? Eu tinha até notado aqui se isso poderia ter sido uma vitória pro pessoal da Microsoft e do Xbox, que claramente não tem tido muitas ultimamente. Aí o Edu já começou com pau, então vocês
consideram que não, né? Você, Davi. Não, não mesmo. E, ironicamente, numa semana, eu vou fugir levemente do assunto, mas Pode é fugir. numa semana Debate. em que eu tive acesso a inúmeros lançamentos de Xbox, cara. Sim, verdade. Keeper, Ninja Gaiden 4, pô, em breve tem The Outer Worlds 2. É. E tipo, Só que vale destacar que boa parte desses jogos, se não todos, também estarão disponíveis em outras plataformas. mas ainda assim é o selo de Xbox estampado nesses jogos Total. que podia ser algo positivo, mas junto vem a notícia de Game Pass com aumento de preço, o Asus ROG Ally Xbox. Mas sabe o que é, Edu? É que eu acho que assim, a gente tem que se perguntar se essa notícia é positiva pra quem, né? Eu acho que é de fato positiva no sentido de que pra quem quer jogar jogo novo, jogo de desenvolvedora bacana, como é o caso, por exemplo, da Double Fine, que é uma desenvolvedora comprada pela Microsoft, é muito bacana, né? Então eu, por exemplo, espero jogar Keeper no meu PlayStation, no meu PC, legal. Agora, eu acho que pro fã de Xbox, apesar de sim terem novos jogos pra jogar e tudo, essa notícia do Xbox Ally X aí do portátil, com esses preços e com as reviews que estão saindo, cara, mais uma vez pega muito mal e eu acho que quem mais sai sofrendo é o cara que curte mesmo o Xbox, é o cara que meio que se dedicou financeiramente à marca, porque, mano, é absurdo você imaginar que importado o portátil mais potente aí vai vir por quase 15 mil reais. E, honestamente falando, eu não acho que quando a Asus, né, localizar esse preço, vai vir muito abaixo disso. É capaz, inclusive, que venha mais caro, porque vai vir junto com a garantia oficial da Asus no Brasil, que aí, obviamente, né, tem toda uma polêmica a respeito do que isso significa e tal, mas é uma complicação que pode tornar o preço desse produto mais caro. Então, eu não sei. Eu conversei hoje, antes da gente gravar aqui, com um amigo meu, que eu acho que é o maior fã de Xbox que eu conheço. É um cara que realmente tem os dois consoles, investe na marca, é fã mesmo do ecossistema Xbox. E ele me perguntou o que achava, assim, sobre esse portátil. E, cara, foi uma dor no coração enorme falar, você viu o preço dele? E ele falou, não. Aí terminou, demorou um pouquinho na conversa, ele só meteu uma expressão assim, um tanto quanto chula, tipo assim, né? Pá, no chat, eu falei, pois é. Sabe o que você responde na próxima, quando ele perguntar a tua opinião? Assista ao debate, amigo Davi, por favor. Você não precisa... Ó, tô brincando, desculpa. Sobre preço, eu acho que pra não falar que custa 10 pau, vai chegar no Brasil a 9,999,99, sabe? Porque daí tem um dígito a menos, não causa tanto susto assim. Mas vocês acham que 999 vai ser o preço do mais barato ou do mais caro? Do mais caro. Não, hein? Eu acho que vai vir pra mais de 10 contos. É que é difícil também justificar oficialmente, Davi, no Brasil, algo de 15 mil reais, cara. Oficialmente, um console, tipo... Aí eu sei que eles têm sido muito descarados, cara. Aí é melhor não lançar no Brasil, porque é mais Isso. queima-filme do que qualquer outra coisa. 15 salários mínimos, cara. Ou 14, verdade. que seja, 13, né? Se você... Cara, não faz sentido. Algo a ficar de olho nisso é justamente a gente vai sempre comparar com a Steam e a Steam Deck, né? E a Steam, não sei se vocês viram que bateu o recorde de usuários simultâneos essa semana passada, no caso. Com Battlefield, né? 42 milhões de pessoas simultâneas. E aí, justamente, estava viralizando um tweet que falou: você, no fundo, precisaria de um Switch, algo da Nintendo, e a Steam, né? Um PC bom. Vocês acham que, justamente pensando no preço, 15 mil reais, você monta um baita de um PC. Mas tudo bem, com a gente tá certeza, comparando um portátil com algo que é, né, fixo, mas tipo, um desktop, literalmente. Mas assim, se você vai investir em games, cara, inegavelmente, né? Eu acho que o PC vai fazer sentido. Eu fico curioso, mencionando o nosso querido GTA, que faz tempo que não é pauta aqui, não sei se vocês perceberam. Eu acho que vai ter aquele boom de venda de consoles, né? Então, acho que talvez menos pessoas vão atrás de um PC, mas porque a gente, pra mim, é inegável o impacto que vai ter em venda de console. E é importante destacar que apesar da versão mais potente aí desse portátil de Xbox, né, ser realmente melhor do que a média dos portáteis que a gente tem hoje em dia que rodam jogos de PC e tal, é muito menos potente do que uma 5090, do que uma placa 3D dessas atuais. Então, realmente, assim, no comparativo faz mais sentido você investir em comprar um PC de entrada ou um PC mediano que vai rodar praticamente com os mesmos gráficos sem a parte da portabilidade. Mas se você quer a portabilidade, você compra um Steam Deck um Switch. Perfeito, Isso. Exatamente. Tipo, Esse é o ponto. E vocês acham que vai ter um Steam Deck 2? Como que vocês acham que a Steam vai retrucar ou rebater isso? eu não acho que ela tá pensando em retrucar, rebater. Eu acho que ela faz o jogo próprio dela. E eu acho que em algum momento a gente vai ter um novo portátil da Steam, sim. Eu não acho que ela precisa ter pressa em lançar. Porque, pelo menos pros jogos que eu jogo, o Steam Deck tem dado conta. E aí entra a vantagem da resolução da tela ser menor. A tela já é pequena num portátil. Você não precisa de 1080p.
Uhum. 720p ou semelhante, que nem é o Steam Deck, né? Que é 16:10, não 16:9 a tela. Funciona, cara. Numa tela pequena, funciona. E eu acho que ela vai dar o passo seguinte quando fizer sentido do ponto de vista de arquitetura, do Steam Deck, que o preço possa ser acessível. Porque a Steam, assim como na venda de consoles, pelo menos no passado, como funcionava, ela não precisa ganhar na venda desse hardware. Isso Se aí. ficar no 0 a 0, as pessoas compram um jogo ali, então no ecossistema da Steam, ela tá fazendo dinheiro, né? Então, E o negócio desse portátil, né? Até teve um tweet do pessoal jogando Spider-Man 2, né? O jogo da Sony, do PlayStation, tá rodando. Mas assim, $1.000 pra rodar 40 FPS, não sei se faz muito sentido jogar esse jogo, né? E outro ponto também, esse mesmo vídeo que mostrou o cara jogando o jogo do Homem-Aranha, né, no portátil, mostrou também que esse portátil, assim como qualquer PC que roda o Windows, ele tem bugs também. Então é muito louco você ver a Sarah Bond, inclusive já eu falo um pouco da Sarah Bond, que eu tenho algo a comentar a respeito disso. Mas você vê a Sarah Bond, você vê o Matt Booty, você vê o Phil Spencer, todo o material de divulgação de Xbox falando que esse é um Xbox portátil, e aí a pessoa que compra, por exemplo, não tendo um PC, sendo só jogador de Xbox, e aí o negócio dá um pau, o negócio dá um bug, e aparece aquela janela mesmo de Windows, né? Dizendo que o software crashou, você fica meio que, cara, o que é que eu tô jogando aqui no fim do dia, né? Então, assim, eu quase posso dizer que o Windows, dentro do portátil de Xbox, ele tá mais bem escondido do que nos outros PCs portáteis que tem por aí. Mas uma hora ou outra, você que é proprietário de um Xbox Alaya e tal, portátil, não sei o quê, você vai dar de cara com o Windows. Isso é que é um negócio bizarro, né? Eu vi muita review falando disso, que a Microsoft fez um trabalho muito legal em criar realmente uma interface muito responsiva, com alguns features que você encontra nos consoles, como é o caso do Quick Play e tal, mas que no fim do dia, aquele ali é um PC rodando Windows no background. O próprio Linus, ou Linus, né, que tem um dos canais de tecnologia no YouTube assim, mais famosos e mais longevos e tudo, ele mencionou que durante o teste dele com o aparelho, várias vezes ele se comportou como se fosse um laptop, como se fosse um PC que você deixa ligado ou hibernando, que de uma hora para outra ele ligava para fazer uma atualização, aí depois ele desligava. Aí ligava de novo, aí depois você desligava. E isso vai drenando a bateria do aparelho. Então, por exemplo, o meu Switch, o Switch 2, cara, às vezes eu deixo ele hibernando e passam-se dias. E quando eu volto, tá lá a bateria tendo sido drenada muito, muito pouco. Especialmente eu que fico baixando muitas vezes jogo e tal, atualização. Mas um portátil como esse, mesmo com uma bateria bacana, sólida, ele vai drenar muito mais rápido do que a média, porque aquilo ali é um Windows. É basicamente um laptop, é um computador que você deixa ligado o tempo todo e que vai ficar drenando a bateria por conta de atualização, né? Isso é muito frustrante. Isso me lembrou o Game Gear da Sega, que precisava de 4 baterias duplo A e durava, tipo, 3 mesmo. jogatinas. Eu tive um. Nos portáteis, assim, considerados melhores, ou pelo menos nostálgicos, né? Porque ele era gigante e bonito, mas eram 4 baterias gigantescas. Tela colorida, né? Exato, mas em 2025 tem que ser um pouco mais eficiente mesmo. Eu fico me perguntando, e eu queria saber o que é que vocês acham a respeito disso, de o que vai ser, qual vai ser o efeito que vocês esperam aí desse portátil de Xbox para a marca Xbox nos próximos meses. Eu acho que a marca tá fazendo um trabalho muito forte de vender isso como o começo da próxima era de Xbox, né? Inclusive, tá viralizando aí um tweet, que também é material de divulgação por aí, que é tipo, se você está lendo essa mensagem, você está lendo essa mensagem no Xbox, né? Isso é um Xbox, né? Mostrando que seu PC é um Xbox, seu celular é um Xbox e tal. E tá rolando um backlash muito grande de pessoas fãs e não fãs da marca falando exatamente sobre isso. Tipo assim, cara, se tudo é um Xbox, nada é um Xbox. E aí quando vem esse portátil que tem Xbox no nome, mas que tem logo da Asus, logo da ROG, né, que é a marca gamer da Asus, em tudo que é buraco, o que é o Xbox hoje em dia? Então, como é que vocês acham que esse portátil vai transformar a marca Xbox daqui a alguns anos? Qual vai ser a percepção da marca? Eu acho que Xbox está em decadência e talvez seja um dos símbolos do fim de Xbox, pelo menos o hardware dedicado como a gente conhece. Existe uma dúvida se vai vir uma nova geração de Xbox, a gente tem Series X e S, possivelmente como a última geração de hardware de Xbox dedicado. Talvez esse portátil da parceria com a Asus indique o fim ali de Xbox como a gente conhece. Eu acho que quando tudo é um Xbox, você está diluindo a marca, você não está fidelizando o real fã da marca. Eu ando bem frustrado com o Xbox já há bastante tempo, assim. Desde quando a mídia física deixou de ser importante, Sim. quando você pega uma mídia física, ela não tem o jogo. Isso começou a me gastar já faz uns anos, sabe? Uhum.
Sim. O que é uma pena, né? E vem duas coisas que você falou, Davi. O lema, né? This is an Xbox. Justamente, não é nada, assim. É meio genérico demais. Isso é Xbox. É, tipo, quase irônico. O momento do Xbox é isso. Ele não reflete nada positivo. E eu acho que também um bom ponto que você fez, que a parceria com uma Asus, assim, de cara pode até parecer positiva, mas eu acho que você desvaloriza a tua marca, botando outra marca do lado, entendeu? Você podia muito bem, vocês têm o dinheiro, têm o escopo, tem tudo que vocês precisam dentro da Microsoft, se quisessem, de fato. E tudo bem, pode fazer uma parceria, terceirizar alguma coisa, mas eles até toparem botar, né, do lado, a ROG do lado e tal. Eu não acho que é algo que traz credibilidade, por mais que você disse a linha gamer da Asus. Só desvaloriza e é meio simbólico do momento, de fato, do Xbox. É o terceiro assunto seguido que a gente cobre aqui deles no debate e não tem como ignorar, né? Não é que a gente tá tentando trazer isso, simplesmente são as notícias que aparecem no dia, né? Eles não deixam a gente ignorar, né? Esse é o ponto. Isso. Esse portátil, inclusive, ele podia ter sido lançado quase que de maneira mais discreta do que tá sendo agora. Microsoft e Xbox tá gritando que esse é o próximo Xbox ou que esse é o Xbox portátil, quando não é, né? Essa é a coisa mais maluca. E assim, eu não acho que passa confiança ser da Asus, como não passaria ser de qualquer outra empresa. Isso, Xbox não é Asus, não. Puro. Xbox, Isso. é tipo, quando você vai comprar, sei lá, um controle. Aqui, se eu for num Walmart da vida, for comprar um controle de qualquer marca, compatível com qualquer console, tem vários genéricos, né? Tipo, PowerA... Tem a 8-bit Do, que é uma boa marca. Enfim, tem diversos. Mas você sabe que você quer comprar o que vai rodar redondinho, sem bug, sem problema, você compra o oficial da marca. E aí eu consigo fazer um paralelo do tipo, se tivesse um Xbox portátil real, você conseguia ter mais tranquilidade do que sendo um feito via third party, né? Eu acho que teria feito mais sentido esse lançamento do portátil de Xbox se ele tivesse sido feito a partir de um push maior de parceria com outras marcas mesmo. Algo que a própria Valve tentou há uns anos atrás com aquele conceito das Steam Boxes, né? Que era a ideia de você fazer parceria com um monte de fornecedor, de hardware, você sendo uma empresa de software, e aí você vai licenciar o uso da sua marca e, enfim, né, da sua tecnologia, do seu software mesmo, para Lenovos da vida, a própria Asus da vida, Razer, sei lá, pegarem para criarem os seus próprios consoles. Eu não acho essa ideia uma ideia ruim, especialmente se você tiver um trabalho muito, muito, muito forte de certificação dessas marcas, um olhar muito próximo e tal, né, de vistoria. E eu acho que caberia bem nesse momento de Xbox, onde Xbox, pra mim, tá claramente namorando com essa ideia de virar uma própria Sega, né? Ou uma próxima Sega, né? Ou seja, de ser uma publisher muito boa, com uma variedade legal de games, com um trabalho muito forte de divulgação desses jogos, IPs potentes, como é o caso de Sonic, como é o caso de Persona, no caso aí da Sega e tal. Yakuza, verdade. E que, de quebra, ainda tem também como se fosse um eixo de licenciamento de sua marca Xbox, que é a sua plataforma de games, para empresas terceirizadas. Eu acho que essa parceria com a Asus é, ao mesmo tempo, estranha e um risco enorme, porque a própria Asus não é a empresa mais confiável do mundo ou isenta de polêmicas relacionadas especificamente aos seus hardwares e especificamente aos hardwares portáteis, né? Então é muito esquisito. É muito esquisito o que a Xbox tá fazendo, infelizmente. Antes da gente ir pro momento Alura, né? Eu falei que a gente falou muito de Xbox. Outro assunto que a gente tem falado muito é Battlefield. Só pra não deixar passar, que a gente fez algumas previsões aqui de venda. Em 3 dias, se não me engano, 7 milhões, Davi? Esse é o número certo? 7 milhões de cópias nos primeiros 3 dias, Olha essa aí, hein? Vocês estão jogando mais? Vocês jogaram mais? O que vocês estão achando? zerei a campanha e ficou por isso mesmo. Eu joguei mais um pouquinho do multiplayer, é porque eu tô agora com alguns jogos, tipo assim, single player no meu backlog pra eu resolver logo, porque tá se acumulando cada vez mais. O backlog do Davi resolver, ele nunca vai resolver. Eu também não vou resolver o meu, mas enfim, fala. Aí, às vezes, quando eu coloco o título multiplayer, eu fico naquela, puxa vida, tá divertido, mas eu podia tanto estar jogando um single player pra ver se eu zero pelo menos mais um. Eu fico curioso o quanto que vai durar, né? O quanto vai durar esse hype do jogo, né? Se o COD, de fato, é algo a se observar e cobrir aqui. Se o COD vai tirar uma user base, um player base, vai ser curioso, né?
Eu tenho uma bússola de multiplayer que eu sigo no YouTube, que é o Shroud, né? É um streamer, pro player e tal. E sempre que o Shroud tá jogando alguma coisa, pra mim significa que essa coisa tá bombando, porque mais gente tá jogando, porque as pessoas estão assistindo ele e tal. E ele tá muito viciado em Battlefield 6 agora. Tipo, muito mesmo. Então, pra mim é sinal de que a coisa tá indo bem. Inclusive, falando até do próprio Shroud, puxando até uma outra notícia que tá na nossa pauta, que é a respeito do Marvel Rivals, né? O Shroud também tava mega viciado em Marvel Rivals, mas agora... Por isso que eu trouxe isso. Perdeu 85% do player base, né, dos jogadores em 10 meses. Pois é. E era um jogo com uma IP, a gente fala sempre de IP aqui, né? Que é uma das mais fortes do mundo. Gameplay legal. Conheci bastante gente viciada até por um tempinho. Por isso, qual que é a durabilidade de um jogo multiplayer, justamente, né? E eu gostei muito do Marvel Rivals, hein? Foi o último multiplayer online que eu parei pra jogar e joguei mais de 10 horas, sei lá. Por que vocês acham que esses jogos perdem tantos jogadores? Porque justamente a gente tem tanto jogo, tanta coisa a fazer, né? O famoso disputa pelo tempo que estão cansados de ouvirem a gente falar aqui. No fim do dia, não existe algum jogo que vai carregar uma comunidade assim gigante por anos, cara? Eu não consigo, né? A gente pode até ver Fortnite, mas eu acho que renova em parte o público. Mas curioso, né? Um jogo que tava tão forte, tão bem recebido, que em menos de um ano... 85% é muita coisa, cara. Tudo bem que teve um pico, né? Então acho que tá considerando aquele pico inicial e não necessariamente os números mais estáveis, mas muito doido, né? Eu acho que você falou tudo aí, Vandep, quando você mencionou o aspecto da comunidade. Eu não sei se seria isso o caso de Marvel Rivals, mas o que eu percebo com Fortnite, com Minecraft, com o próprio Battlefield, Call of Duty, é que quando você nutre uma comunidade de maneira bacana, de maneira bem feita, mesmo o jogo não se atualizando tanto, mesmo o jogo não tendo, digamos assim, um hype tão gigantesco, você consegue manter aquele jogo sustentável por muito tempo. Eu não sei se esse é o caso de Marvel Rivals, mas o que eu tenho percebido, que eu tenho notado, talvez pelo fato do desenvolvedor de Marvel Rivals não ser ocidental, ser uma empresa asiática e tal, existe um distanciamento um pouquinho maior sobre os devs do game, sobre os community managers do game e quem produz conteúdo por aqui. Então, talvez por isso, quem sabe até Marvel Rivals esteja indo bem em outros locais, apesar de os números estarem caindo muito, e menos aqui no Ocidente por conta disso. Bora pro momento Alura, galera. Tá rolando aí o Guia do Mochileiro Tech na Alura, que é um guia que reúne conteúdos práticos, tendências de mercado, ferramentas e isso tudo para te trazer resultados concretos de aprendizado. São mais de 20 materiais gratuitos organizados em um só lugar. Isso tá rolando durante o mês todo de outubro. E se você se matricular na Alura, você garante 2 meses extras para os seus estudos por tempo limitado. Confiram o link na descrição ou o QR Code na tela para mais informações. Nosso cupom por lá é TheByte. E, Davi, fala. Vamos falar de criação de conteúdo. Essas transições do Edu são péssimas, mas tudo bem, mantenha. Que isso, nossa. É bom porque você só joga, então realmente faz ele sem querer deixa um gancho legal pro Davi. Sim, que eu acho que assusta o Davi um pouco. Vambora. A gente mata no peito. peito. Vai, Davi, vai! Vamos. Vambora. Então, vamos falar de Kéfera. Vocês lembram da Kéfera? Obviamente quem tá aqui lembra, porque somos 3 senhores de idade. Chamou de velha. Nós 3. Muitos que estão acompanhando a gente aqui no debate talvez não lembrem da Kéfera, ou talvez conheçam a Kéfera de uma época e não de outra época. Mas a Kéfera, pra quem não sabe, foi uma grande youtuber que nós tivemos aí, né, alguns anos atrás. Se tornou atriz. Hoje em dia eu a considero pelo menos uma artista, né? Não necessariamente uma youtuber, não necessariamente uma atriz. Ela é uma artista que continua no meio digital, vira e mexe, faz conteúdo de televisão e tudo mais e tal. E que também tenta se colocar nas redes sociais expondo o que ela pensa. Recentemente, ela fez um vídeo que viralizou, tanto no Instagram quanto no Twitter e tudo mais, discutindo um assunto que eu, pelo menos, não estava muito acostumado a ouvir a Kéfera falar sobre, que é essa questão da superexposição e da fama. Não sei se inspirado por outros criadores, por temáticas relacionadas a isso que a gente está discutindo ultimamente. A questão é que ela trouxe, digamos assim, ela própria como exemplo e perguntou ao público espectador ali do conteúdo se esse público já parou para pensar sobre o grau de exposição que pessoas que começam muito cedo no YouTube têm. Né? É aquela história de relação parasocial, dos seus seguidores serem seus amigos, ou você pelo menos agir como se eles fossem seus amigos. Um negócio meio esquisito, mas que tentou passar uma mensagem, só que essa mensagem não foi lá muito bem recebida não, né, Vandep?
Não, a gente deve estar passando o vídeo de fundo aí, vocês veem que ela tá de toalha, falando. E assim, eu acho que tudo bem, né? Pensando nela e na equipe dela querer chamar atenção, né? Não sei se ela vai lançar algum projeto, se justamente pode ser algo que você insinuou em relação à focalização das coisas, né? Tipo de, não, vamos falar de assuntos sérios aqui. Mas assim, quando você tem uma equipe, você é um criador de conteúdo, você tem que pensar, tá? A gente vai lançar algo. Qual que é o impacto que isso vai ter? E me desculpa, até o jeito que foi filmado, o roteiro, achei manjado. Eu achei que já foi feito antes, talvez não por ela, mas esse negócio de cortes, Aureliano. O que você faria? Como você seria? E a gente falou aqui até de Nickelodeon uma época e de, né, atores infantis que são expostos pelos pais e tal. E a Kéfera, de fato, começou aos 17 anos. Eu trabalho com o pessoal que começou aos 15 também. É difícil, só que no fim do dia você que tá ligando a câmera, né? Então, não é que não foi difícil, não foi estranho. A Kéfera passou por várias fases. Ela teve aquele clipe que é um dos mais famosos dela, que ela tá num programa e ela fala que o cara tá mansplaining, que não sei o quê, não sei se vocês se lembram disso. Ela entrou nessa onda e depois até tem vergonha disso, né? Eu acho que ela é uma pessoa que teve várias fases. E na internet, né, o Edu acho que pode até falar também, a gente conhece alguns casos. Se você some, aí volta e se reconfigura, e aí tenta ser outra pessoa, eu acho que nem sempre justamente tem um impacto. E ela acaba ficando muito, muito defensiva, né? Porque eu acho que foi passiva de crítica, porque a gente fala bastante do estado do mundo aqui e de criadores de conteúdo. Cara, é difícil ter empatia com influencers. É difícil. A gente cobria mais aqui o pessoal dos bet, que é preso e cassino, ostentando com Lamborghini, e tem gente que tá pegando 3 horas de ônibus, 4 horas de ônibus pra ir trabalhar, não é um trabalho que podia fazer pessoalmente. Então, eu acho que se você é um criador de conteúdo, você é influencer, você é um agente, você trabalha nesse meio, você tem que tomar cuidado e você tem que antecipar como a mensagem vai ser recebida. E assim, vendo o vídeo da Kéfera, acho difícil ter empatia. Eu não sei vocês, mas eu acho difícil, eu acho meio manjado e meio brega quase. E o post que ela repostou, que ela, né, se defendeu depois, também achei ela super defensiva. E não estamos aqui pra meter pau na Kéfera, cara. Eu acho que ela tem que fazer o que quiser, de verdade, não é isso. É que você se expõe. De novo, até esse vídeo é um exemplo do que ela tá falando no vídeo. Total. Ninguém pediu pra ela fazer esse vídeo, assim, sabe? Não foi um negócio que tava esperado. E aí você tem que arcar com as consequências se você não é recebido, né? Se a mensagem não foi recebida como você quis, muitas vezes é culpa nossa, talvez. O que você achou disso tudo, Edu? Eu nunca fui de acompanhar conteúdo da Kéfera, mas eu já participei de eventos com ela, eu conheço ela pessoalmente, a mãe dela, comigo sempre foi fantástica. O que eu sinto em relação ao que ela fez, eu acho que é interessante você explorar o assunto de, nossa, como que é a vida de um criador de conteúdo, no caso dela, mais do que isso, porque ela conseguiu se expandir. O debate é isso. Sim, é legal a gente explorar o assunto, Total. mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se vitimizar, Isso. porque é óbvio que eu passo pelas minhas dificuldades, é óbvio que eu tenho problemas. Todo mundo tem um piloto de Fórmula 1 vai passar pelos seus problemas e ter os seus desafios. Mas quando você coloca em perspectiva, no meu caso, quando eu coloco em perspectiva a minha vida e a de qualquer outra pessoa, Você eu vive não um tenho sonho. do que reclamar. Tipo, eu sou muito bem remunerado, eu jogo videogame como principal fonte de renda. Beleza que isso depois envolve uma série de trabalhos que é scriptar vídeo, né, e gravar, sei operar o equipamento que eu tenho, mas assim, cara, é um negócio que eu gosto de fazer, isso é prazeroso, me remunera bem, eu passo tempo com a minha família. Atleta ainda, ou músico, fica muito tempo fora de casa. Eu tô o tempo inteiro em casa, sabe? Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Então, se eu for falar de questão de bastidores ou de dificuldades, eu sempre tenho que colocar na balança e deixar bem claro para as pessoas que não é uma reclamação. Se eu tô mencionando algo de bastidor, é mais por curiosidade, talvez para desabafar, mas nunca é em termos de, nossa, olha como tá difícil aqui. Porque não seria verdade, né? Então, acho que é mais uma questão de clareza, de transparência naquilo que você quer expressar. Eu acho que ela se expressou mal, talvez a produção não reflita aquilo que ela busca fazer, porque eu acho que pro público dela deve ser muito curioso você ouvi-la falando de como que foi o início de carreira dela e as dificuldades que ela tem com Sim, é superexposição. legal. Mas isso precisava ser melhor exposto.
Uma pessoa que eu acharia que faria sentido se esse vídeo viesse dela é a Maísa, né? Não sei se vocês conhecem a Maísa. A Maísa, de fato, apresentava o programa no SBT com uns 5 anos, 6 anos, né? Ela tinha uns cortes dela absolutamente hilária. Ela é engraçada mesmo. Então, ela sempre foi hilária, só que e eu acho que ela não foi explorada, mas ela já foi até o Silvio Santos, né? Falecido Silvio Santos. Tem um clipe que pergunta se ela tinha namorado, ou até umas coisas meio inapropriadas, assim, sabe? Então, a gente falou do caso da Amanda Bynes aqui, do Nickelodeon, justamente, que foi explorada pelos pais e pelos produtores. A Larissa Manoela é outro exemplo. Isso, né? a Larissa Manoela faria sentido também. A Kéfera em si, não é que a gente tá aqui pra meter pau na Kéfera, mas ela teve uma vida interessante. A Kéfera decidiu, eu me lembro, uma época, fazer paródia de clipe. Aí ela fez uma paródia de um clipe da Anitta. Aí depois ela fazia aqueles vídeos justamente mais antigos, com o fundo do quarto dela, sei lá. É difícil, é estranho, é por isso que a gente lançou um programa que a gente discute criação de conteúdo em mídia. A gente vai falar aqui da Netflix, né, investindo em podcast, essas coisas, porque todo mundo convive e a gente acaba pensando, não entendendo como funcionam essas coisas. Mas, de novo, a Kéfera e a equipe dela tem que entender a realidade do mundo de hoje. A maioria das pessoas não tem dinheiro, não podem explorar a criatividade de uma forma fluida, né? Elas passam muito tempo, de novo, em transporte público, ou trabalhando, ou sendo mal remuneradas. Então, você só vai ter empatia das pessoas até certo ponto. E se você fica defensivo ou defensiva em relação a isso, eu acho que é pior ainda, porque as pessoas, a gente sabe, tem gente que procura dar hate e criticar, larga as frustrações, né? Isso sempre aconteceu também com famosos ou atletas. Eles, de fato, vivem uma vida de sonho. Eu acho que o Edu, não sei se ele trocaria a vida dele por outra coisa, né? Não, tipo, mais famoso, mais dinheiro, mas aí você tem menos tempo. E se você tem a possibilidade de criar uma vida muito interessante profissionalmente, eu acho que você tem que tomar mais cuidado, justamente, porque eu não sei se é uma forma que eles acharam, na equipe dela, de chamar atenção, de voltar a estar em pauta. E aí, tanto o vídeo inicial, como eu falei, como a resposta e o post, e você vê, tem várias fotos com texto, né, no post. Não sei, muito defensivo. E assim, e também não precisa vir pedir desculpas, que também eu acharia vazio se ela pedisse desculpas. Eu acho que você tem que pensar antes de lançar qualquer coisa, cara. Eu, aqui com o Debate, eu sou super protetor, o pessoal sabe, a gente também, do produto final. Eu acho que eu sou tão cansado e tenho tanto cansaço na minha agência, porque eu me preocupo em que situações que eu vou botar os criadores de conteúdo, tanto no dia a dia de uma campanha publicitária, de lidar com uma agência que não é muito boa, um cliente exigente, e tanto com o resultado final e como ele vai ser recebido pelo público. Eu não faço bets, como a gente já falava aqui na minha agência, porque o negócio é moral sim, ético em relação a divulgar isso, mas também porque, cara, a percepção não vai ser boa. Então, um bom negócio também é saber dosar, é saber controlar a imagem. Desculpa, eu sei que eu tô falando muito, mas pensando muito por essa ótica, né? Não sei se você quer comentar, Davi. Eu acho que era um ponto que você mencionou aí, que reforçou agora no final, da falta de planejamento da Kéfera e da equipe dela. E eu vou enfatizar que é a Kéfera mesmo, porque... No fim do dia é ela também, né? No fim do dia é ela, é a imagem dela. Então... Muita ilusão a gente achar que tem uma pessoa acima da Kéfera quando ela é a Kéfera, né? Então, assim, Então, é uma falta de planejamento muito grande que começa desde do desconhecimento sobre qual é o objetivo desse vídeo. Qual é o objetivo de passar essa mensagem. Por isso que eu falei, a mensagem foi meio confusa. Porque ninguém entendeu. Kéfera, você quer lançar um produto a partir disso? Você vai trazer Você vai trazer um documentário sobre isso? É só você se expressando? Essa é só a sua opinião? Não é? Qual que é a da toalha? Qual que é a de estar gravando no banheiro? Tipo assim... Então, o objetivo ficou difuso, né? E quem estuda comunicação sabe que você tem que pensar muito bem exatamente em toda a teoria da comunicação, né? Emissor, receptor, mensagem e tal. Isso. Então, ficou tudo confuso nesse sentido. Outro ponto, qual é o sentido disso e por que foi feito desse jeito? Eu sugeriria, se pudesse aqui, né? Se a Kéfera quer começar a discutir temas sérios, atrelados à sua imagem, atrelados à experiência que ela tem, participa de podcast, cara. Assim, eu vejo muito isso lá na gringa acontecer, aqui no Brasil também. Pessoas que querem lançar um livro, pessoas que querem se reposicionar, elas começam a entrar no circuito de podcasts, começam a dar entrevista pro Inteligência Limitada, vão no Podpah, vê se dá pra ir no Flow, e começa a tentar dialogar a sua verdade, mostrar o que ela pensa das coisas e ver no que dá. E analisar a partir daí a perspectiva das pessoas, o feedback do público, para depois lançar alguma coisa, para depois lançar algum produto, sabendo mais ou menos onde você está pisando. Isso é planejamento e é planejamento básico. Desculpa dizer isso, mas é planejamento básico. Que se tivesse alguém assessorando ela, ou se ela tivesse feito um trabalho melhor de pensar antes de agir
na montagem daquele conteúdo, na publicação, talvez ela tivesse evitado os problemas que ela tá tendo agora e talvez ela tivesse atingido o objetivo que supostamente ela quer atingir, que é de lançar alguma coisa, aparentemente, né? Então, eu respeitaria até mais se tivesse um produto atrelado a isso, quase. Porque Já, faria né? mais sentido, né? Tipo, você só lançou esse negócio, qual que é o propósito? E, de novo, faz parte, sim, do jogo chamar atenção pra si e saber Sim. quando fazer isso. Eu acho que você tem que tomar cuidado com as fichas que você gasta. Eu acho que muito tempo atrás a gente discutiu que, né, o Snoop Dogg, famoso, né? Ele adora um cannabis, vamos dizer assim. Ele fez uma propaganda e um anúncio uma época que ele ia ficar sem fumaça. E era pra fazer um negócio terceirizado de uma grelha que não tinha fumaça. Aí, beleza. A única vez que você tinha como Snoop Dogg pra usar essa ficha, você usou pra um produto que nem vendeu bem depois, que não era seu. A semana passada também tivemos o LeBron James, que, só um rapidinho contexto esportivo, em 2010 o LeBron James, na ESPN, anunciou o próximo time. Ele era a maior estrela da liga e ele, ao vivo, falou que ia sair da cidade natal dele e foi conhecido como a Decisão. Aí o LeBron, de novo, agora fez a Decisão 2. Muita gente achou que ele se aposentar, 41, 42 anos. Não, era pra vender, tipo, tequila. Tipo, LeBron, você não precisa, você já é, eu acho que, oficialmente um bilionário, entendeu? Tipo, você quer fazer a Decisão 2? Faz pra anunciar que você vai se aposentar de fato, ou faz pra anunciar um negócio de caridade. Mas, assim, uma tequila pra você gastar essa ficha que você nunca mais vai poder gastar. Que se ele fizer a Decisão 3, ninguém vai mais acreditar. Você tem que tomar cuidado, gestão de imagem própria é isso. Cuidado com, né, você gastar todas as suas fichas, porque tem uma hora que as pessoas vão parar de ouvir. E a Netflix, que já entrou no mundo das séries, já entrou no mundo do cinema, entrou até no mundo dos games, né? Entrou, saiu, entrou de novo, ninguém sabe. Tá querendo entrar agora no mercado de podcasts e, honestamente, na minha opinião, de uma maneira até bem inteligente. Sem querer se lançar, digamos assim, como ela própria, mas sim fazendo parcerias estratégicas, mais especificamente uma parceria estratégica com o todo-poderoso Spotify, né? Explica um pouquinho pra gente melhor isso aí, Van Depp. Bom, o que a Netflix fez foi investir no Bill Simmons. O Bill Simmons, para quem não conhece, é um dos maiores podcasts do mundo, já faz um tempo. Pessoalmente, uma grande inspiração para mim no The Byte, porque ele é um cara que falou muito de mídia, né? Ele fala de esporte, justamente, bastante coisa de NBA, NFL, mas ele sempre falou de cultura e de mídia, então com certeza é um cara que eu acompanho há muito tempo. Só para dar um pouco de contexto em relação a ele, era um escritor para ESPN no começo dos anos 2000, ele tinha uma coluna que era totalmente diferente. Ele sempre usou um tom diferente do jornalismo clássico esportivo, por isso que chamou a atenção. Ele também criou um projeto em 2011 chamado Grantland, na ESPN, que era, cara, os melhores escritores de esporte, cultura, cinema, música, todos no mesmo lugar. E a ESPN tinha dinheiro para isso. Em 2014 fechou e ele abriu o próprio, chamado The Ringer. E ele também tinha feito um trato com o Spotify. Agora, a Netflix, querendo investir em vídeo podcast especificamente, olá Netflix, aqui temos um belo vídeo podcast, se quiser, liga pra nós. Fechou uma licença com ele e com tudo que engloba o The Ringer. Eles também têm um podcast, não sei se você conhece, Davi, chamado The Rewatchables, que eles dissecam filmes antigos, eu ouço sempre. Eles sempre falam do Hit, né? Fogo contra Fogo, que é aquele filme do De Niro, do Pacino. Enfim, o Bill Simmons é um cara que tava sempre na vanguarda. Eu acho que esse é meu ponto. E eu acho que eles justamente investiram na pessoa certa. O Spotify antes tinha investido nele e no próprio Joe Rogan, né? O Joe Rogan, quando foi o grande negócio, tá? Amigo do Davi também. Desculpa. Mas o que eu acho que podia valer a pena. Eu sei que vocês talvez não tenham muito a comentar no Bill Simmons em si ou o pessoal dos comentários, mas assim, né, que o The Byte, por exemplo, a gente criou num conceito diferente para funcionar como vídeo podcast. Por isso que a gente prioriza aqui o YouTube, os comentários aqui, né? E eu acho que tem um futuro, né, dentro disso, cara. E o que você achou dessa história toda, Edu? Tem algo específico que você queira comentar? Quando a Netflix toma decisões do tipo assim, vamos valorizar podcasts, vamos transmitir boxe ao vivo, eu acho que isso indica que eles estão vendo um potencial grande naquilo, mas indica que aquilo já tá dando certo em outros lugares e eles querem trazer a galera lá pra dentro. Eu acho que é simplesmente uma decisão de negócios que mostra o quão importantes os podcasts se tornaram, o quão parte da rotina eles se tornaram, né? Assim como sentar para assistir um seriado é parte da rotina das pessoas, hoje em dia ouvir ou assistir um podcast também é. Eu acho que a Netflix, ela não tá errada de decidir correr atrás de tendências ao invés de formar tendências, porque ela já forma suas tendências naquilo que ela é especializada, que é produzir os seus filmes e principalmente os seus seriados. Pra atacar as beiradas, ela tá sendo um pouquinho mais conservadora. Eu não tenho como discordar dessa atitude, não. Espero que dê muito certo isso aí. Eu acho que essa estratégia da Netflix, ela sempre foi a estratégia dela, assim, da empresa, sabe? Eu não sei se bem
se com o podcast ela tá comendo pelas beiradas. Eu acho que essa sempre foi a Netflix de sempre. Porque, na minha opinião, antes da Netflix lançar os conteúdos originais dela, o que é que ela fez? Fez parceria com um monte de estúdio pra licenciar um monte de série, né? Muita gente no Brasil, por exemplo, começou a assistir The Office pela Netflix. E o The Office não é uma produção original da Netflix. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem uma geração de pessoas que assistiram Netflix por conta do La Casa de Papel, que é uma produção original, até onde eu sei, o próprio Stranger Things e por aí vai. Então, o que eu acho que a Netflix tá fazendo é o que ela sempre fez. Ela tá testando novos formatos dentro da plataforma dela, se munindo de muito dado. Então, a gente vai ver, assim, com certeza vão sair relatórios da própria Netflix, vão sair as apresentações da própria Netflix feitas em eventos por aí, mostrando como que tá sendo exibir podcasts dentro da Netflix, especialmente se forem podcasts bem-sucedidos, se o projeto for pra frente e tal. E mais cedo ou mais tarde a gente vai estar vendo podcasts produzidos originalmente pela Netflix. Não sei em que formato, não sei como. Torço muito para que seja num formato que, pra mim, evolua um pouco mais também a mídia podcast, porque eu particularmente estou um pouco cansado da ideia da mesa, 4 pessoas. Isso que eu ia falar. Pois é. Eu acho que a gente, inclusive, oferece um formato que não é original 100%. Existem vários outros podcasts que fazem o que a gente faz. Mas eu acho que traz muita qualidade e muito diferencial que a Netflix poderia estar aproveitando para poder mover a mídia para frente. Mas, novamente, é um negócio e ela vai atrás de onde tem mais dinheiro, de onde tem mais atenção, de onde tem mais olhares, né? Então, por isso que eu acho que ela tá fazendo certo e essa parceria com o Spotify é bem estratégica. Quem sabe, no futuro ela possa fazer outra parceria com o YouTube e tal, mas aí a gente tá falando de concorrentes bem mais pesados, né? Mas enfim, fala aí, Vandep. Não, porque você disse até das séries originais, né? O Stranger Things, que começou super bem, agora os caras estão com a nossa idade e aí são adolescentes andando de bicicleta lá, pelo amor de Deus. Terminado já. E eu não falei aqui, mas eu falei de séries que eu tava revendo. Eu revi o começo de House of Cards, eu acho que as 3 primeiras temporadas. Os 2 primeiros episódios dirigidos pelo David Fincher, cara. Tipo assim, você vê a diferença da própria Netflix antes, o que eles investiam, né? Uma série do Fincher, por exemplo, Mindhunter, que também é uma das preferidas já que eu já assisti, que não foi renovada pra 3ª temporada anos atrás. Então a Netflix, recentemente, tem investido em mais quantidade que qualidade, ao meu ver, né? A gente até fala da forma que eles filmam. Eu vi o Happy Gilmore 2, que destruiu quase a minha memória do primeiro que eu adorava, e um filme mal feito, mal escrito. E aí, trazendo um pouco pra nós, né? Eu fiz a brincadeira, cara, mas a gente criou o debate justamente, claramente, para não sermos 3 marmanjos falando aqui no podcast sobre qualquer assunto. A gente tem pauta, a gente tem roteiro, não é que a gente segue o roteiro no sentido do que a gente fala, né? Mas a gente tem tudo organizadinho, a ordem, a gente tem o Holta, nosso editor, o Davi supervisiona, a gente fica produzindo o episódio antes de lançar, quando lança a gente fica de olho para fazer alguma mudança. E o trabalho eu acho que menos o Edu fica só por isso que eu tava só aparece aqui. Exato. O Edu não faz nada, mas ele é a estrela, o rostinho, por isso que na thumbnail. Mas quando o Edu, tenho que às vezes... acrescentar, eu falo, mas no geral mas são os dois conversando e eu lá só lendo. Não, beleza, tá ótimo. beleza. Mas aí de vez em quando o Edu chega e fala, o Leon vai participar do Cellbit, né? Então, acho que o Edu tem um grande valor como produtor nesse sentido também. Mas foi isso, né, gente? A gente teve muito cuidado ao lançar, ou eu pensar no envolvimento desse projeto, que eu não queria. E eu não acho interessante o suficiente o que eu tenho a dizer aqui se eu não estudei um pouco, se eu não conheço o assunto. Por isso que muitas vezes, se tem um assunto que eu não entendo tanto, eu viro host, eu viro curioso aqui, eu pergunto pra eles. E esse é o nosso papel. O Edu faz pergunta, o Davi, né, faz esse papel como host mais que a gente também. Mas de verdade, brincadeiras à parte, eu acho que a gente é o tipo de produto que a Netflix se interessaria, que faz sentido, tipo, se abrir lá como se fosse um episódio, tipo, vários episódios, né? A gente não pretende sair do YouTube e tal, e de novo, por isso que a gente prioriza, a gente, né, tem uma boa relação com a plataforma e gosta, entende da plataforma mais que o próprio Spotify, mas é isso, assim, eu acho que se você vai lançar um negócio, voltando até fazendo um link com a Kéfera, tipo, né, eu tenho um controle em relação à minha imagem do Davi, imagem do Edu, que eu também sou agente, né? Vamos fazer direitinho esse programa, cara. Porque senão a gente quebra a cara aqui e a gente começa a desperdiçar o tempo das pessoas. E eu acho que não é bom pra ninguém. Mas assim, eu acho que o formato de programa que a gente faz, em alguns sentidos é o futuro. Não é o único, mas até a palavra podcast, eu sempre falava com eles, né? Quando a gente foi lançar, vamos eliminar o máximo possível. Né? Que a gente não conseguiu nas redes sociais, né? Tirar só o debate e tal. Mas assim, a gente é um programa de negócios, um programa de mídia, programa de games, e se a Netflix quiser, a gente tem e-mail aí, velho, pode ligar pra nós. Um aspecto importante no que a gente produz aqui é que a gente fala com o público
final, por exemplo, do mercado de games ou tecnologia, mas a gente fala também e fala muito com a galera de negócios. Sim, Ou seja, desenvolvedor, publisher, galera que trabalha com marketing, relações públicas. E isso, pra mim, é algo que eu valorizo demais, porque a gente tá conversando com outros profissionais da nossa área. E é legal, porque essas pessoas podem aprender com a gente aprende com elas também. E o público, nisso tudo, consegue ficar mais informado. Espero eu que consiga ficar mais bem informado, seja pra concordar ou discordar da gente. Eu acho que é um espaço seguro pra gente conversar também. Eu acho que a gente consegue fazer muito bem esse trabalho de conectar polos opostos muitas vezes no mercado, ou que muita gente em outros programas coloca em lados opostos, sabe? A história do executivo, do cara da marca, do desenvolvedor de um lado e o público do outro. Então, o meu programa, eu vou defender o público. Então, eu vou tacar pau em marca, eu vou tacar pau em executivo e tal. Ou o contrário. Não, eu sou um produto que funciona no LinkedIn e eu só vou falar de indústria e o público, ele é parte do problema, entendeu? Tipo, não, a gente tenta casar os dois universos, até porque eu acho que pelo fato de nós sermos mais velhos, termos experiências diversas, visões de mundos diversas, a gente consegue fazer bem esse casamento, porque na prática é isso que é a vida real hoje em dia quando você trabalha dentro de uma indústria, né? Você tá lidando com pessoas que não conhecem muito bem a tua indústria e você, para isso, informa elas, conversa com elas de maneira mais acessível, mas você também tá conversando com outros seres humanos que estão dentro dessa indústria tentando fazer o melhor, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu participei agora lá na Brasil Game Show de uma festa da Razer, né? Foi uma marca que me convidou o Van Depp também, a gente apresentou o debate lá e tal. E, obviamente, não vou citar quem foi nem de qual empresa, mas, assim, vieram conversar comigo alguns executivos de marcas famosas do mercado de games que eu me surpreendi, porque os caras, primeiro, me conheciam, né? E, tipo, quem sou eu na fila do pão aí? E, segundo, que eles me conheciam por conta do debate, né? E elogiaram a proposta do debate. E boa parte dos elogios iam exatamente nessa pegada, do tipo assim, cara, eu gosto como vocês tornam assuntos difíceis, mais acessíveis para um público, mas ao mesmo tempo continua sendo interessante para mim, que sou do mercado, e entendo através de vocês como é que o público tá enxergando as coisas. Então é realmente algo muito, muito interessante e muito único que a gente tenta trazer. Então, tapinha nas costas aqui, parabéns. Parabéns, sim. O que você disse é verdade. Bastante gente abordou a gente lá, seja na feira. Muito criador de conteúdo fala comigo também. Quando a gente fica sem episódio, tem uns criadores de conteúdo no meu WhatsApp. Pô, não saiu hoje. Eu falei, não sabia que você assistia o próprio Funk, Kogu, às vezes me cobram. Se eu disser pra vocês que eu não pensei nisso quando a gente lançou esse programa, vocês podem até, né, confirmar vocês dois que eu que sempre quis trazer também. Vamos sair um pouquinho de jogos, né? Porque se fosse pelos meus dois colegas aqui no começo do programa, eles iam ficar falando o que é jogo bom, o que é jogo ruim. Ia ficar nisso, mas eles entenderam a proposta, porque uma coisa que pouca gente sabe, né? O quanto que a gente fez reuniões sobre o projeto antes com a agência e desenvolveu o conceito e passamos por mais de 100 nomes, que nem a gente falou aqui. Mas assim, eu pensei especificamente como agente nesse mercado. Ou eu tenho que crescer uma agência e ter 50 funcionários e 300 criadores de conteúdo, que eu não quero, cara. Ser dono do próprio tempo é a melhor coisa. Você não precisa seguir essa ótica capitalista sempre de crescer. Falei, mas se eu tiver mais voz, se eu me performar bem, se eu tiver um programa legal, eu talvez possa trabalhar com um criador de conteúdo que não me conhecia antes. Eu sei que o Alan Zoca, né? O Alan assistia a gente, assiste às vezes, mas assistia bastante também. Então, acabou acontecendo nesse sentido. E eu fico muito feliz, cara, porque pra mim é muito bom que negocia coisas. Às vezes eu vou fazer um job, que chama, né? Uma campanha publicitária com um cliente, ele fala que ouve. Pra mim facilita muito, porque o cara tá pelo menos disposto a me ouvir, as minhas ideias e falar, se a gente fizer desse jeito com o Edu, vai ser mais fácil. E eu já falei aqui também, no começo da minha agência, cara, era muito, aquele Bruno lá, né, que trabalha com o Edu, aquele Van Depp que tá com o Hayashi, acho, né? Então eu simplesmente lancei o debate pra facilitar meu dia a dia e porque eu queria poder falar, mas aí eu queria poder falar de uns negócios um pouco mais sérios, mais interessantes e que me interessavam. Então obrigado por vocês ouvirem. Quando vocês reclamam que a gente fala de política, às vezes, enfim, faz parte. Foi ótimo conhecer as pessoas na BGS, o Davi tá famosíssimo. Famosíssimo, Davi. Tem muita gente que ganhou esse. Gostou? Tem muita gente. Esse é o Davi na festa da Razer. Editor, não tire essa parte, pelo amor de Deus. Pode deixar. Esse é o Davi na festa da Razer, que ele ficou bravo que eu cheguei tarde, né? Cheguei meia-noite tanto. Transforma isso num toque. Eu quero isso no meu celular, por favor, até o final da gravação. A gente deu esse adesivozinho pra muitos queridos que foram encontrar a gente. Então é isso. Muito obrigado. E é nóis. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.